Agora, pessoal, que eu acabei a etapa de planejamento, vem a hora do quê? De eu fazer com que as coisas aconteçam. É eu colocar em prática a próxima etapa do PDCA. Quer dizer, terminei o planejamento? Terminei. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou iniciar a etapa de execução. E quando eu falo execução, eu também divido esse bloco em duas partes. Por quê? A primeira etapa envolve o quê? Envolve o treinamento das pessoas. Então é a etapa onde eu vou parar, vou pegar o meu plano de ação na mão e vou explicar para cada um deles aquilo que deve ser feito. Como tem que ser feito. Eu vou dar detalhes do plano. Por quê? É uma coisa importante, é uma meta que eu estabeleci. Eu não quero ter retrabalho em cima daquilo que é importante. Então eu vou gastar um tempo explicando para as pessoas exatamente o que tem que ser feito. E aí quando eu falo treinamento, pessoal, eu estou falando do quê? É de treinamento no chão da fábrica mesmo. Eu chegar lá do lado da pessoa fazer, eu juntar o pessoal na linha de produção e explicar por que aquilo é importante. Não gastar muito tempo em escritório, em sala de aula, não. Ou seja, na fábrica é importante o Gemba. Você vai lá no chão de fábrica, você conversa com as pessoas, você explica para as pessoas, você traz as pessoas para perto de ti. Isso ajuda aí muito na etapa de execução, tá bom? As pessoas se sentem mais envolvidas, comprometidas com o trabalho e tendem em muito a facilitar o andamento das coisas. Então, fechei isso, treinei, expliquei, juntei todo mundo lá, fiz aquela reunião na hora do café, expliquei para os caras, beleza, beleza. A próxima etapa é o quê? É colocar a mão na massa. E aí, quando eu falo colocar a mão na massa, assim, logicamente que não é você que vai fazer tudo, você treinou as pessoas, cada um vai fazer o seu pedaço. Mas o cara da qualidade, o profissional da qualidade, aquela pessoa que está tomando conta, que é o responsável da meta, gente, esse cara não pode largar o osso. Ele tem que acompanhar de perto cada uma das ações, ele tem que ir lá, tem que cobrar, tem que ver se a coisa está acontecendo, tem que falar com as pessoas, ele tem que vivenciar, ir na sua fábrica de manhã, vai no primeiro turno, vai no segundo turno, vai no terceiro turno, ele tem que verificar e tem que ter certeza de que tudo está saindo conforme planejado. Ele não pode abrir mão de nada no plano. Não tem que negociar prazo, o prazo já foi estabelecido, tem que ser cumprido, ou seja, não pode aceitar nada além, nada aquém daquilo que foi planejado, ou seja, o mínimo é aceitar o que foi combinado. Não pode abrir mão disso, porque senão gera descrédito. Então esse cara vai ter que ser chato, esse cara vai ter que brigar no bom sentido com as pessoas, não leva nada para o pessoal, tudo no profissional, mas ele vai ter que ter essa postura, tá? Eu sou Antônio Carlos, consultor. Essa postura para mim é mais difícil quando eu trabalho numa empresa. Agora, como consultor, fica um pouco mais fácil. Porque o meu perfil profissional, o meu perfil pessoal é de uma pessoa que não gosta muito de conflito. Eu não me dou bem com conflito. Então, para uma pessoa que não se dá bem, que não gosta muito de conflito, tá na frente dessa, ele vai sofrer um pouco. Mas assim, se ele quer crescer profissionalmente, se ele quer aprender, ele vai ter que lidar com essa fraqueza que ele tem, tá bom? Eu tenho essa dificuldade, eu sofro muito quando eu tenho que cutucar o ferido de alguém, entregar alguém, mas faz parte da vida. Isso me corrói, mas é o meu jeito, tá bom? Então, eu sei o quanto é isso, eu vivo isso, eu sei o quanto é difícil isso para as pessoas que têm essa dificuldade. Agora tem outras que não, né? Tem gente que é guerreiro, que ele não vai embora feliz se ele não brigou com alguém um dia na empresa. Eu tive um cara que trabalhou comigo que era assim. Quando ele não brigava um dia, quando ele não esquentava com alguém, o dia dele não tinha sido bom, tá? Mas assim, tem um lado bom e tem um lado ruim de tudo. Nada ao excesso é bom, né? Então, você ser não gostar muito de conflito, não gostar de embate também é ruim, mas você ser um cara guerreiro demais também é ruim. Então tudo tem um meio termo, tá? Mas de novo, esse cara que gerencia o plano, que toca o plano, ele vai ter que acompanhar de perto. E muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, ele vai ter que brigar contra a procrastinação, contra a enrolação das pessoas. Aquilo é prioridade para você, mas não é prioridade para a pessoa. Então ela vai empurrar com a barriga o máximo que ela puder. Então se preparem para isso, porque essa é uma das partes mais difíceis do ciclo PDCA. A primeira fase de planejamento é a maravilha, a segunda, que é a execução, é complicado. Então tomem cuidado com isso.
tá bom? Aí fui lá, garanti a execução, tudo bonitinho, as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo, o mundo é cor-de-rosa, não vamos discutir não, né? Por isso o nosso Stewart lá, o cara que inventou o PDCA, falou, puxa vida, deixa eu colocar uma etapazinha aqui para verificar se as coisas estão andando bem. E aí ele fez o quê? Criou etapa C, verificação dos resultados. Por quê? Embora você planeje, embora você faça, nem tudo vai sair conforme planejado. Então eu faço o quê? Eu paro e verifico. E vejo como as coisas estão andando. Tá? Aí, em função disso, eu vou para o caminho A ou vou para o caminho B. Ou seja, é o momento em que você avalia as coisas. Tá bom? E aí, essa etapa de avaliação, pessoal, eu digo o seguinte, ó, lembra o gráfico que eu montei lá atrás, na etapa 1? Vou usar ele agora, é o mesmo gráfico, tá? Aí acontece o quê? Eu tenho o resultado atual que eu estava em março, a meta que eu quero chegar em dezembro, e aí você fala, olha pessoal, a gente vai se reunir uma vez por mês para acompanhar a evolução. E aí, essa uma vez por mês, pessoal, depende muito do tipo de problema, tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho uma loja, então, um mês para mim, o mundo acabou. Eu tenho que acompanhar a venda todo santo dia. Porque se não vender hoje, amanhã eu tenho que vender o dobro. Tá? Eu tenho que rebalancear minha meta todo santo dia. Porque uma semana de venda perdida é um desastre. Então, tudo depende muito do seu indicador. Mas para facilitar o entendimento aqui, vamos falar, olha, eu vou parar e a minha verificação será uma vez ao mês. Tá? Aí você vai lá e atualiza os gráficos. Putz, atualizei os gráficos, ó, tá aí, bonitinho. Tá bom? Faz conta que esse é o gráfico aí. Então, pessoal, pensem no seguinte, o ideal seria o quê? Que o seu resultado andasse em torno da linha pontilhada aí, tá? E aí eu sugiro duas ações aqui, dois tópicos aqui. Primeiro, quando você extrapola demais a linha, que é o caso do mês de julho aqui em cima, você tem que perguntar o seguinte, por que isso aconteceu? O que ocorreu que gerou esse resultado tão bom? Eu consigo manter isso daqui para frente? Se você for um bom chefe, você vai falar o seguinte, Antônio Carlos, maravilha, o que aconteceu? Aí eu vou te falar, você fala, tá bom, agora, ó, daqui para frente não aceito menos do que isso. Se vire para garantir que isso aconteça. O que você precisa para garantir que isso aconteça? Tá bom? Ou seja, não é porque deu certo que você vai desprezar, não. Deu certo, descubra por quê e lute para que aquilo passe a ser um novo patamar, dali para cima, tá? Mas daí vai, puxa, no mês seguinte, julho, já desandou. Nesse caso também, por que aconteceu? Por que foi tão ruim? Então, pessoal, nos dois extremos, quando foi muito bom ou quando for muito ruim, você tem que pedir explicação para o time e o time tem que saber o porquê essas coisas aconteceram. Porque quando eles sabem o porquê as coisas aconteceram, significa que eles estão trabalhando corretamente, que eles conhecem o problema, que eles estão acompanhando o dia a dia do problema. Agora, se você chega lá no mês de junho, o cara não sabe explicar porque ele teve um resultado tão bom. No mês de julho, ele não sabe explicar porque teve um resultado tão ruim, alguma coisa está completamente errada. Tá? E essas reuniões servem justamente para isso. Então, no começo, vai ter muita discussão, as pessoas virão com explicações meia boca, que não vai ajudar muito, mas com o passar do tempo, com vários giros do ciclo PDCA, a qualidade dessas informações melhora e melhora muito, tá bom? Então, pessoal, é muito importante que essa etapa aconteça. E se vocês repararam, aqui eu estava olhando o quê? O resultado do indicador, da meta. Mas acompanhar somente o resultado da meta pode deixar meio manco. Por quê? Se eu atingir o resultado, mas o plano de ação não foi feito. Por quê? Concorda que tem uma interrogação aí? Ou ao contrário, eu implementei tudo que tinha que ser implementado e o resultado não veio. Por quê? Então, na prática, na etapa de verificação, a gente verifica tanto o resultado da meta quanto o resultado do plano de ação.
E aí, nesse caso, só como exemplo, a primeira ação foi feita, a segunda ação foi feita e a terceira não foi feita. E aí, de novo, por que não foi feito, fulano, seu Antônio Carlos? Beleza. Não ter feito essa atividade impactou no resultado de junho lá, que foi tão ruim? Quer dizer, se nós tivéssemos implementado o resultado, seria diferente? Ou seja, você começa a aprender sobre o problema, tá? Então, na etapa de verificação, acompanhem sempre a evolução da meta, através do gráfico de gestão à vista, e acompanhem a evolução do plano de ação. Alguns chamam de porcentagem de execução das ações planejadas, ou seja, o quanto eu executei do que havia planejado para aquele tanto. Nesse nosso caso aí, eu tinha planejado 3 ações, não fiz uma, então 33% do meu plano não foi executado. Então isso pode impactar no resultado, tá bom? Viu como a coisa começa a tomar sentido? E por que esse momento de verificar é importante? Sabe aquele cara lá atrás, da etapa do fazer, que procrastina, que para ele não era prioridade? Quando você faz uma reunião dessa e leva o chefe de todo mundo para a reunião e apresenta esse resultado para ele, você acha que o cara vai querer falar que ele não fez para o chefe dele? Você acha que o cara vai querer mostrar um resultado ruim para o chefe dele? Não, na maioria das vezes não. Então, quando você faz essa reunião com as pessoas certas e do modo certo, o resultado evolui muito, 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 tá? Eu só dou uma dica para vocês. Se vocês forem fazer essa reunião e for chamar o gerente geral, o diretor para participar, faça uma reunião antes, só entre vocês, só entre os envolvidos, para ali brigar, discutir, sair da porrada, acertar as coisas, mas quando chegar na frente do diretor, ter resposta para tudo. Isso faz com que o grupo fique mais maduro, ganhe mais comprometimento e as pessoas passam a confiar mais em você. Se você não faz isso e leva todos os problemas direto para o diretor, aquele cara vai ficar... As coisas se tornam mais difíceis. Esse é o meu lado de não gostar de conflito. Já viu como que ele perdura nas coisas? Mas isso é um bom modo de se fazer. Chame antes, converse, identifique quais são os problemas, depois leve em conjunto para o diretor o problema e a situação e a ação que vocês vão tomar para resolver aquilo. Fica muito mais fácil e o grupo ganha em conhecimento, o grupo ganha em trabalho em equipe, o grupo ganha em confiança, tá bom? Então aí, fechei a etapa C. Importantíssimo, gente. Eu costumo falar que uma etapa C bem definida, ela melhora todas as outras etapas. O segredo do sucesso de atingimento da meta é a etapa C bem feita. Porque se a etapa C foi bem feita, ela vai impactar no planejamento, ela vai impactar na execução. E aí o ciclo gira e o resultado chega. Tá? Foco no que é foco, que o resultado vem. Essa é uma frase do meu amigo Herbert. Se você der foco naquilo que é foco, o resultado uma hora ou outra chega. Tá bom? E aí, próxima etapa. Planejei, executei, verifiquei. Ótimo, verifiquei. Qual que é a próxima etapa? É o quê? Atuar sobre os desvios. Atuar em função dos resultados encontrados. Então, a etapa C e a etapa A, elas acontecem meio que concomitantemente, meio que juntas. Por quê? Os problemas que eu identifiquei na etapa C, eu vou tratar na etapa A, no ACT, tá? Então, só que aí eu tenho duas coisas. Lembra que eu falei lá? O resultado foi bom, maravilha, que resultado ótimo. O que eu preciso fazer para garantir que isso não mais aconteça? É o que eu chamo de padronização. Vamos padronizar, vamos garantir que isso não aconteça mais, que isso se mantenha desse jeito. Porque aí o resultado vai ser sempre este. Ou seja, é você padronizar as melhores práticas. É você garantir que as coisas aconteçam corretamente. Ponto. Isso é quando o resultado deu bom. E quando o resultado está ruim? Você atua sobre os desvios. Você atua sobre os problemas. Você corrige os problemas. Tá? Quando eu falo corrige os problemas, eu estou falando o quê? Deixa eu pensar com um jeito fácil. Imagine o seguinte, você identificou um problema, identifiquei.
podem ter duas causas para esse problema. Primeiro, o seu planejamento foi mal feito, né? E aí, quando você tem um planejamento mal feito, você tem um plano de ação mal feito. E, como consequência, a meta não vai chegar. Ó, se você planejou mal, né? Se você identificou a causa mal e você fez um plano de ação ruim, você pode até implementar tudo do plano de ação, mas o resultado não vai vir. Pense no seguinte, tentando aqui, estou falando e pensando. Você falou, olha, eu quero emagrecer, eu quero sair de 80 quilos, de 90 quilos e chegar a 75 quilos. Aí você fala, e para isso eu vou deixar de comer pizza de quarta-feira. Tá bom, mas você vai continuar comendo pizza de domingo, vai continuar tomando refrigerante, não vai fazer exercício físico nem nada. Então assim, o seu plano foi mal feito, você realmente deixou de comer pizza de quarta-feira, mas o resultado não chegou. Por quê? Porque faltou coisa no seu plano. Tá? Então aí você tem, quando isso está errado, você tem que voltar e revisar o seu plano. Agora é o seguinte, você fala, não, olha, eu vou sair de 80, para eu sair de 90 e chegar em 80, eu vou deixar de comer pizza todos os dias, não vou mais tomar refrigerante e vou fazer academia 3 vezes por semana. Beleza, o plano está perfeito. Papel aceita tudo. Aí vamos para a prática, você faz uma reflexão. Rapaz, eu não cheguei no peso esse mês. Também, ó, comi pizza umas 8 vezes no mês, mais ou menos. Refrigerante eu não larguei. Estou indo na academia, mas não estou me esforçando tanto. Então, ó, embora o plano estivesse bem feito, a execução foi mal feita. Então, sempre que o resultado dá errado, você pode ter como causa um plano mal elaborado ou um plano mal executado. Tá bom? E aí o papel dessa etapa A é discutir o que deve ser feito para retomar o percurso do sucesso, para que a meta seja atingida lá na frente. Tá? Isso é o que eu chamo de manter a pressão. Ou seja, eu tinha um chefe que falava, o controle só se mantém sob pressão. Quando você afrouxa a rédea, as coisas tendem a desandar. Então, mantenha a rédea firme, que a chance do sucesso aumenta proporcionalmente. Tá bom? E aí, pessoal, estou colocando um exemplo aqui. Ó. Quando eu falo de padronização, eu estou falando de fazer um fluxograma, de revisar uma folha de instrução, de revisar o meu plano de controle, de revisar o meu FEMEA. Ou seja, é documentar, é padronizar para que aquilo vire uma rotina. Isso é quando tem sucesso. Então, padronizar, documentar para que as coisas se tornem rotina, tá bom? Isso é muito importante, isso é extremamente importante. E aí, fechamos o ciclo PDCA. Planejei, fiz, executei, agi, e o ciclo está girando, está girando, está girando, está girando. É certeza que no final do ano, se você seguir esse ciclo a ferro e fogo, você vai chegar muito próximo da meta ou vai superar a meta. Certeza absoluta, pessoal. Você sempre consegue aquilo que você quer quando você foca. E o PDCA é um método para que você foque as coisas. Ele te ajuda a focar no que é importante, a dar prioridade para aquilo que é prioritário. Tá? É fácil praticar o PDCA? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, todos fariam, né? Não é fácil praticar o PDCA, não é simples praticar o PDCA, não é do dia a dia praticar o PDCA. Por isso que muitas empresas falham na prática do PDCA. E agora apareceu aqui em cima, há um tempinho, trilogia de Juran. Por quê? Lembra que lá atrás eu falei que o Falcone tem uma frase que diz assim, o PDCA é o código-fonte da administração? Por que ele diz isso? Porque o PDCA ele não é aplicável somente para processos de melhoria. Né? O Juran, ou Juran, lá atrás, ele já falava o seguinte, o PDCA ele é aplicável em 3 momentos dentro da organização. Ele é aplicável para você manter um resultado, ele é aplicável para você melhorar um resultado e ele é aplicável para você inovar. Tá? E a ideia é, no próximo gráfico aqui, apresentar isso para vocês, como que o PDCA atua nessas 3 vertentes, nessas 3
situações aí. Então vamos imaginar o seguinte, ó. Engenheiro tem que ter um gráfico. Tem um gráfico aí. No eixo Y o resultado, no eixo X o esforço, o tempo, qualquer coisa assim. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiro passo, ou seja, é o PDCA de melhoria. Né? É quando eu uso o PDCA para sair de uma situação e chegar numa situação melhor. Eu estou melhorando o meu produto, estou melhorando o meu processo. Tá? E pensem o seguinte, o Júnior falava, sempre depois de uma melhoria, você precisa de um tempo para a manutenção, que é essa segunda linhazinha aí, segunda parte. Então, embaixo eu uso o PDCA de melhoria e para manutenção eu uso o PDCA de manutenção. Aí as pessoas perguntam, Antônio Carlos, mas existe diferença? Não. O PDCA é o mesmo. O que muda são o quê? As ferramentas aplicáveis em cada uma das etapas. Então, pessoal, por isso que é importante para o PDCA funcionar, você ter conhecimento das ferramentas que você vai utilizar em cada uma das etapas. Por quê? Você pode ser craque no método, mas se não saber qual ferramenta aplicar a cada etapa, vai dificultar e muito o atingimento dos resultados, tá? E aí vai, ó, implementei, pensem assim, ó, depois de uma melhoria, sempre fica mais difícil melhorar a mesma coisa, por quê? Vai se tornando mais complicado. Chega uma hora em que a única saída, a única alternativa é você inovar, ou você inova no produto, ou você inova no processo. E aí você aplica o PDCA novamente, só que com ferramentas voltadas para inovação. Então o PDCA ele atua na fase de manutenção, na fase de melhoria e na fase de inovação. O que se diferencia aí é o que? São as ferramentas que eu utilizo em cada uma dessas etapas, tá? E sobre ferramentas, a gente vai ter alguns vídeos aí falando sobre algumas ferramentas da qualidade, ferramentas de planejamento, justamente para quê? Para dar suporte a cada uma dessas etapas do PDCA. Provavelmente a gente vai iniciar com o PDCA de melhoria e as ferramentas aplicáveis no PDCA de melhoria, tá? E daí, muitas delas são aplicáveis em manutenção, mas em inovação já é um mundo um pouco mais à parte, um pouco diferente, tá? Mas a trilogia de Juran é justamente esse conceito, que tanto a melhoria, quanto a manutenção, quanto a inovação podem ser praticadas e são melhores praticadas, mais bem praticadas, quando você usa o método PDCA, o nosso código-fonte da gestão, tá bom? Então, guardem isso aí, trilogia de Juran, importante, tá bom? Então, pessoal, essa é a ideia, ou seja, fechamos o método PDCA aqui. Logicamente, como eu disse, não é simples, não é fácil, não é tranquilo praticar o PDCA, mas eu espero verdadeiramente que vocês entendam e comecem a praticar o PDCA naquilo que você julga mais importante, mas comece pequeno, tá? Ou seja, minha sugestão é, se você não conhece o PDCA, se você nunca ouviu falar, comece a praticar isso na sua vida pessoal, que daí você começa a ver a dificuldade. Por exemplo, faça um PDCA para você atingir alguma meta que você quer, pessoalmente falando. Tente usar o método para você ver como que as coisas acontecem. Aí você começa a ter, a sentir quais são as dores, quais são as vantagens e por aí vai. E se você já conhece o PDCA, se você trabalha numa empresa, pegue uma meta específica que você tem na empresa e use o método PDCA para praticar. Primeiro, sugiro o seguinte, se você é novato nisso, pegue uma meta que dependa muito mais de você do que das outras pessoas, tá? Para você usar o PDCA, porque daí você aprende, pratica e por aí vai. Daí, depois que você ganhou um pouco de conhecimento, aí você começa a envolver outras pessoas. Por que isso? Porque se você logo de cara já pegar uma meta grande, desafiadora, que envolve muita gente, a chance de dar errado é muito grande. Por quê? Porque o PDCA é ruim? Não, porque a gente está aprendendo, porque é o início, tá? E assim, a
a experiência vem com a prática. Eu trabalho com isso há 20 anos e muitas vezes a gente aprende coisas novas no projeto que você está fazendo diferente. Então, ou seja, é importante começar pequeno, não dar o passo maior que a perna. Por quê? Senão você se desmotiva. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui é dar uma visão geral do PDCA, tá? E deixem os comentários de vocês aqui abaixo. Deixem o like também, é importante deixar um like aí para a gente poder divulgar o nosso conteúdo para mais pessoas. E assim, comentem, porque a gente em algum momento vai responder para vocês. E nessa troca de experiência, nessa conversa, eu aprendo, vocês aprendem e as pessoas que estão acompanhando a gente aprendem também. E esse é o nosso objetivo, é transmitir o conhecimento que a gente tem para vocês. Para quê? Para que a gente cresça profissionalmente, para que as nossas empresas cresçam, que a gente gere emprego e que a gente se satisfaça profissionalmente, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.